Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. É lindo, né? Aplauda o Senhor. Amém. Pode se assentar. Eu ia cantar com a Lã, mas o louvor não me dá uma oportunidade. Eu não entendo por quê. Que essa minha voz rouca, adocicada. A paz, igreja. Meu nome é Zelinda, sou uma das pastoras dessa casa. Muito feliz ou muito tensa de estar pregando nessa noite. Última palavra do ano de 2020, um ano muito especial. E que o Senhor possa nos conduzir nessa noite. Nos conduzir. Eu que vou ministrar, vocês que vão ministrar junto, recebendo, intercedendo. Que nós possamos construir algo no Espírito juntos. Cumprimentar as pessoas que nos assistem pela TV Rica. Acabei de saber que eu ganhei uma rosca natalina direta do Japão. Nancy é muito fofa. Nancy, Roberto, seus filhos, né? Na verdade é da Thalita, né? Ela encomendou com a Thalita. Muito obrigada, Nancy. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Tem gente tão especial, a gente não fica falando, né? Mas a família de Aracaju a gente ama tanto. A família da Denise, do Lucas lá em Minas. Tanta gente que se tornou tão especial para nós, que nos acompanha fielmente em todos os cultos. Eu queria cumprimentar também a Silvana e a Nath, que eu acho que eu não tinha visto ainda desde a pandemia. Saudade de vocês. Sejam bem-vindas ao sonho de Deus. Seja bem-vinda à casa de vocês. E o Samuel. Parece que hoje, né? Nem parece que eu ajudo no Ministério Tim. Não tem culto Tim. É para os Tims ficarem aqui conosco. É porque a gente sempre para de férias, né? Mas acho que o AP vai puxar minha orelha. Acho que ele ia falar para esse ano não parar. Por causa dos lugares na igreja e tal. Mas hoje não tem. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de Esther. Nós vamos ler durante a palavra alguns versículos. Estou começando pontualmente às 8. Esther capítulo 2. Nós vamos começar versículos do 5 ao 8. Deixa eu abaixar o tom para chegar até o final com voz, né? Entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai ben Jair Mardoqueu, filho de Jair, neto de Shime, Simei, o bisneto de Quish, vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jecomias, Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Radassa, também conhecida como Esther, em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais, e a tratava com todo carinho como filha. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Suzã e confiadas a Hegai. Esther também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pela casa das mulheres. Até aqui eu vou tentar contextualizar bastante hoje o livro de Esther, para não ficar lendo muito. Mas nós não vou pregar sobre Esther, mas sobre Mardoqueu, que é aqui o tio não, né? É primo, que adotou Esther como filha. Quando ela se tornou órfã, os pais dela, que judeus, morreram, e eles exilados aqui, ele adota Esther como filha. E nós conhecemos aqui a história de Mardoqueu, de Esther. E Mardoqueu vivia na porta do palácio. Mardoqueu passava os seus dias na porta do palácio. E é tremendo, porque Mardoqueu é uma figura apostólica, né? Um pai adotivo, né? E que dá destino a Esther. Esther é uma figura de igreja. Esther tipifica uma igreja adotada, uma menina órfã, mas que é adotada e se casa com o rei. E aí, então, casada com o rei, começa a influenciar
e participar do governo daquele tempo, naquela nação. Esther representa então nós, uma igreja adotada. Não somos filhos legítimos, mas adotados, que casamos com o Rei dos Reis e com eles chamados a reinar e governar. E esse tio então, Mardoqueu, que vivia na porta do palácio, representa uma figura apostólica, paterna, que adota essa menina como filha e dá destino a ela. Nós sabemos, eu não vou ler os versículos, mas isso está na palavra, que quando a rainha Vasti é destituída, aquela figura de uma igreja muito bonita, mas quando é chamada pelo rei para manifestar a sua beleza, não aparece, porque vê o rei embriagado, não entende aquele momento, e se exime do seu papel de manifestar a glória e a majestade da esposa do rei aos seus convidados, envergonha o rei. Representa uma igreja linda, majestosa, gloriosa, casada com o rei, mas muito bonita dentro de 4 paredes, fora dela de nada serve. Fora das 4 paredes, linda em 4 paredes, mas fora dela não manifesta aquilo que foi chamado a manifestar. Quando Vasti então envergonha o rei, é destituída, o rei proclama um concurso para a rainha. E foi Mardoqueu que falou para Esther: se inscreva. Você imagina? Uma escrava judia, se inscreva. E ela se inscreve. E nós sabemos também que foi Mardoqueu que, quando então ela é feita rainha, escolhida rainha, e há um decreto do rei influenciado por Amã, para que todos os judeus fossem exterminados e mortos. E aí Mardoqueu fala com ela: Esther, intercede pelo povo judeu, o seu povo. E ela fala: não, se eu aparecer na frente dele sem ser chamada, eu sou morta, no protocolo real. E aí Mardoqueu fala: será que não é por um momento como esse que você não foi feita rainha? E ela então entende o seu chamado e prepara os banquetes, intercede o rei. Enfim, o rei dá um decreto que os judeus poderiam lutar, eles prevalecem, e aí festejam e celebram. Esse resume aí a história. Por que eu estou resumindo a história? Porque Mardoqueu foi a figura apostólica primeiro que falou com Esther. Pega aquela órfã, escrava judia, e fala: se inscreve para o concurso. Você pode talvez ser escolhido uma rainha. Ele vê a beleza, ele vê o potencial daquela menina. E também é ele que identifica e fala assim: você está aí para interceder pelo povo. É ele que ativa nela o seu chamado, que direciona ela, o papel dela naquela posição. Um homem que vivia na porta do palácio, e que mesmo neste lugar seguia dando destino. Ele deu destino a uma nação. Através da vida de Esther e da sua intercessão, eles salvaram todo o povo judeu. Um homem, uma figura apostólica, pouco expressiva, nem um pouco famoso, nem um pouco conhecido. Uma figura apostólica de pouca expressão, mas com visão da parte de Deus suficiente para dar destino a uma nação. E aqui nós começamos aquilo que o Espírito Santo quer construir nas nossas vidas nessa noite. Não se trata de onde estamos, mas do que portamos. Nós portamos hoje a vida de Cristo, e muitas vezes nos sentimos, ou parece que estamos com Mardoqueu na porta do palácio. Não pode entrar no palácio, não pode desfrutar do que tem no palácio, se sente à margem, às portas, e perdem a visão. Porque Mardoqueu, nós vamos ler e contextualizar à frente, em nenhum momento a visão e a percepção de Mardoqueu foram roubados por ele ser um refugiado, um ex-escravo, um fugitivo que vivia à porta do palácio. Em nenhum momento a sua visão e a sua revelação e percepção do que Deus estava fazendo foi roubado de Mardoqueu. Uma aparência de quem estava à margem ou à porta, mas uma visão e uma percepção profética,
o entendimento do que Deus estava fazendo naquele tempo e o seu papel, palavras precisas que deram destino a uma nação. E Deus me falava de uma chave para isso. A primeira chave para isso, numa situação, naquele sentimento, naquele lugar, a porta do palácio, e seguir sendo uma pessoa apostólica e profética, que percebe, discerne no espírito e dá destino. Uma primeira chave é não murmurar. O entendimento de quem é e do propósito. E hoje pela manhã eu ouvi uma frase, eu falei de manhã, eu vim para cá, estar com os jovens às 8 da manhã, e eles foram falando, eles que ministraram hoje. E eu até falei, um grande homem de Deus disse uma frase hoje de manhã, que eu vou guardar. Sabe aquelas frases que a gente guarda para o resto da vida? Eu vi uma frase hoje do Léo. O grande homem de Deus é o Léo, do qual nós vamos enviar na quarta-feira aos Estados Unidos. E ele disse assim, falando da vida dele, eles estavam dizendo nessa manhã quem eles eram no início do ano e que eles estão terminando esse ano. A pessoa que... meu óculos está tão embaçado. A pessoa que eles se transformaram, que o Senhor os transformou com todo este contexto de pandemia. No início da pandemia eu dizia a eles assim: percebam o que Deus está fazendo, não só de forma mundial e coletiva, mas no individual. Impossível nós terminarmos o ano do jeito, depois desse processo, do jeito que nós começamos. E hoje o Espírito Santo nos perguntou assim: como vocês estão terminando o ano? Quem vocês são depois disso tudo? E o Léo disse assim, em meia situação, porque o Léo estava com passagem comprada para julho, quando tudo aconteceu e as fronteiras fechou e ele não pôde mais ir aos Estados Unidos. E sem saber se ia, quando ia, como seria, nessa incerteza, ele falou: eu aprendi a me antecipar em gratidão e não me precipitar em murmuração. Diante das incertezas e das dúvidas daquilo que estava por vir, se vai dar certo, se não vai dar, se vai dar errado, eu aprendi a me antecipar em gratidão. Na dúvida, eu agradeço, e não me precipitar em murmuração. Guarde isso no seu espírito. Eu não sei o que vai ser depois, eu não sei o que está por vir. Antes, a ansiedade, a preocupação, esse pré-ocupar de alguma coisa que está por vir. Antes de me antecipar, me precipitar, me preocupando ou murmurando por algo que aparentemente está dando errado, eu me antecipo em gratidão e adoração. E que chave tremenda o Léo nos entregou nessa manhã, como ele traduziu aquilo que é ministrado nessa casa com essa frase. Nossa vida. Essa semana a Lu falava assim para mim: eu estava orando, Zê, a pastora Luciana Arcas, e falando sobre como passar por momentos difíceis e murmurar. Eu estava lembrando de você e falando como os dias têm vivido, como você passou o processo. Eu falei assim: Lu, a fé é fundamental, obviamente, a esperança é fundamental, mas se tem uma coisa que nos guarda nos dias difíceis, é a consciência do propósito. É ser tomado por algo maior do que nós mesmos. É mesmo aparentemente a porta do palácio, é você ser tomado por algo maior do que você. Não se trata de uma fuga religiosa. Tá tudo mal, um exemplo: meu casamento está mal, meus filhos não estão bem, meu emprego está mal, as finanças estão apertadas, está tudo mal. Mas lá na igreja também, quando eu estou lá, quando eu sirvo, quando eu faço, quando eu aconteço, não se trata disso. Não se trata de uma fuga, não se trata de um escape. Se trata de ser tomado por algo, de fazer parte de um propósito eterno, de tal maneira que tudo o resto vai sendo consumido por isso. Consumido. Os problemas externos, gradativamente, dia após dia, vão sendo resolvidos em Deus ou não. Uns vão rápido, outros demoram. Mas fato é que ser tomado por um propósito consome todas as preocupações externas, todo medo, ansiedade do que está por vir. Ser tomado por um propósito, entender o nosso papel, a parte que nos cabe da obra do Senhor a ser feita, nos consome de tal maneira que nada mais nos leva a murmurar. Nenhuma preocupação ou situação
As situações externas, como nós dissemos sempre nessa casa, não nos definem. Nós não somos definidos por posição, por dinheiro e muito tampouco nossa paz está fundamentado em coisas. A paz que excede todo entendimento, a vida de Cristo, a pessoa de Cristo que habita em nós. E eu falava assim para Lulu: o propósito dá sentido aos nossos dias. Não é fuga, é um lugar seguro. Quem vive para si mesmo, fatalmente, um dia irá se frustrar. Eu não me basto. Se eu passar todos os meus dias vivendo para mim mesma, e conquistar tudo que eu desejo, e viver tudo que eu sonho, não será suficiente para eu ser completa e plena. Eu não me basto. Você não se basta. Quem vive para si mesmo, fatalmente, vai se frustrar. É uma caminhada que não chega a lugar nenhum. Uma vida egoísta é uma caminhada que não chega a lugar nenhum. Colossenses 2:9 tem um versículo que eu amo demais. Na minha Bíblia está descrito tão lindo. Não sei como que ele está na Bíblia de vocês. Diz assim, ó: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Aonde está a plenitude de Deus? Quem aqui quer viver plenitude nos seus dias? Aonde está a plenitude de Deus? Em Cristo, corporalmente. A plenitude de Deus se manifesta na vida em corpo. É a medida de Cristo que eu porto, sendo completa pela vida de Cristo. A medida de Cristo que o Rafinha porta, que está fazendo aniversário hoje. Com a medida de Cristo que o apóstolo Cristiano porta. E um sendo sombra, um sendo a palavra que a palavra diz refrigério, mas é outra palavra. Um sendo suporte, um sendo ativador, um sendo consolador, um sendo esperança na vida do outro. É onde habita a plenitude de Cristo em Deus. Meus amados, com muita humildade, muito temor, que não se trata da minha vida. Eu aprendi isso com a vida do apóstolo Eli, que me inspira, com a vida do apóstolo Cristiano, apóstolo Leila, profeta, e tantos ministros que me inspiram nessa casa. Eu descobri esse lugar de plenitude em Deus, que não está relacionado à minha vida pessoal, mas à vida de Cristo que exala no corpo. Eu descobri a plenitude de Deus na manifestação do seu propósito. Na manifestação do seu propósito. Quando nós nos movemos, o seu propósito vai acontecendo. E seu propósito vai sendo manifesto através das nossas vidas. Vidas vão sendo transformadas, ativadas, libertas, curadas, posicionadas. E você vê o propósito do Senhor andando e você fazendo parte. Isso te consome de tal maneira. E nisso consiste a plenitude de Deus. No capítulo 2 ainda de Esther, no versículo 19, dando sequência, diz que Esther 2, eu vou ler só um versículo para ser rápida, 21. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtan e Teres, dois oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam falando alto, indignados, e tramavam a maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Esther. E ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Na porta do palácio, à margem, mas sem perder a percepção do que estava acontecendo. Quantos de nós em dias difíceis somos roubados da percepção espiritual? Este homem ouviu uma conversa e descobriu que havia uma trama para matar o rei. Ele chama a rainha, conta e fala: rainha, Esther, ó ele sempre dando destino para Esther. Conta para o rei.
E nós sabemos, conhecemos a história, que isso salva a vida do rei. A posição de Mardoqueu e de Ester, e a forma como eles se moveram nessa história, eles arriscaram as suas vidas para salvar a vida do rei. Mardoqueu não tinha acesso à rainha em todo o tempo, por mais que fosse o pai adotivo dela. E a rainha Ester diz que imediatamente falou com o rei. Ela não poderia chegar na presença do rei em qualquer momento, e o rei poderia não acreditar naquilo. E uma farsa, uma trama, não sei, poderia ser feita e encoberto, e os dois poderiam ser mortos. Eles tiveram uma atitude ousada, e nós sabemos que eles salvaram a vida do rei. Discernir os planos de Satanás para matar reis em todo o tempo, pois até hoje ele segue trabalhando para matar, roubar e destruir o rei que há em você. Ele não pode tocar em você em nada que é seu, ao menos que você esteja em acordo com ele. Depois nós vamos falar sobre isso. Ele não tem autoridade legal para tocar nas nossas vidas. Como ele não pode me matar, como ele não pode me roubar, ao menos que eu permita, como ele não pode me destruir. Então ele trabalha o tempo todo para matar o rei que há em mim, o propósito de Deus, o chamado, aquilo que Deus depositou na minha vida, para que eu viva para mim mesma, para que eu não tenha mais sentido nos meus dias, para que eu não manifeste a vida de Cristo que há em mim. Até hoje, de 2 em 2, os 2 soldados seguem tramando de 3 em 3, e de grupos, individualmente, para matar o rei que você carrega. Tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, que está em 1 Reis capítulo 21, mas eu não vou ler nada, só vou contar. Já preguei aqui uma vez sobre isso, mas o Espírito Santo mandou eu repetir nessa noite. Nós conhecemos a história abrindo parênteses aqui, sobre Jezabel, Acabe e Nabote. O rei Acabe casado com a rainha Jezabel. Nós sabemos que ela é uma figura de manipulação, feitiçaria, engano, mentira, fofoca e tantas coisas. E nós sabemos que no lado do palácio dele existia um homem chamado Nabote. Nabote, diz a palavra, herdou uma terra de seus pais, e nela, diz a palavra, plantou uma vinha. E essa vinha, a palavra diz, tinha muitos frutos. E Nabote olhava aquelas terras vizinhas dele e falava assim: eu quero essas terras para mim. E ele foi com Nabote, não, Acabe. E o rei Acabe foi negociar com Nabote e falou assim: Nabote, me vende as suas terras. E disse assim: ou eu te dou uma terra melhor, ou eu te pago em dinheiro na mão, um preço justo. E Nabote olha para o rei e fala assim: não posso te vender, que a mão do Senhor pese sobre mim, se eu me desfizer da herança do meu pai. Acabe fica triste, volta para casa, e Jezabel olha para ele e fala assim: nossa, que triste, por que você está triste? E ele conta, e ela fala assim, né, com outras palavras: você não é homem para resolver, eu vou lá resolver. Essa é Jezabel, passa por cima de tudo, do sacerdote e vai lá. Negocia de novo com Nabote, e Nabote responde a mesma coisa: que a mão do Senhor pese sobre mim, se eu negociar com você a herança do meu pai. Ela se ira com isso, e arma uma trama, e manda matar, e mata Nabote, e se aposta de sua vinha. Eu não quero falar de Acabe nem de Jezabel, eu quero falar de Nabote. Nabote representa o filho que recebe uma herança, recebe uma terra do pai, e que frutifica nela. Recebe uma terra vazia, e nela planta e dá frutos e produz uma grande vinha. Jezabel está à procura desse tipo de filho, que você recebeu uma parte da herança, um pedaço de terra do seu pai, e está frutificando nessa terra. Eu e você somos Nabotes. Todos nós recebemos a herança do pai. Todos nós recebemos um pedaço de terra para frutificar. Todos nós, o Senhor entregou um dom, um talento. Todos nós temos um chamado, algo da parte de Deus a cumprir. Todos nós temos um pedaço de terra para frutificar em cima dela. Sabe qual é o trabalho de Jezabel? O trabalho de Satanás? Negociar essa terra com você. Me dá o que o pai te entregou, porque eu tenho algo melhor para você. Te entrego uma terra melhor, ou dinheiro. Me dá a herança que o pai te entregou. Me entrega aqui tua santidade. Me entrega teu chamado. Me entrega teu talento, que eu tenho algo superior para a sua vida. É assim que até hoje Jezabel negocia.
para que filhos, para que Nabotes entreguem a parte da herança, a parte da terra que o Senhor, que o Pai entregou para que dê frutos. E é muito sutil, é muito sutil. Ela vem com fofoca, ela vem com conversinhas. Ela não vem de uma forma diabólica, satânica. Ela vem em forma de amizade. Ela vem de forma sorrateira. Ela vem na mesa do café. Ela vem no encontro do almoço. Ela vem com sutilezas. Viu aquela palavra? O que eles pregam não é bem assim não. Eles falam assim, mas isso não tem jeito, ninguém vive assim. As coisas não são assim, do jeito que eles falam. De forma sorrateira, Jezabel segue negociando aquilo que o Senhor nos entregou. E nos dias difíceis, no meio, na porta do palácio, quantos de nós muitas vezes perdemos a percepção das tramas jezabélicas, e no meio das lutas e das dificuldades nos permitimos ser roubados em meio à dispersão. E o Espírito Santo está falando nessa noite: não disperse. Mesmo que você se sinta à porta do palácio, não disperse. Tenha a percepção espiritual. Perceba as conversas que você escuta. Perceba com quem você senta. Perceba o que você fala. Perceba as movimentações de Satanás à tua volta, para esfriar a sua fé, para roubar o seu chamado, para tomar a tua herança. Perceba. Eu tenho uma experiência pessoal, já contei, quem é mais antigo na casa conhece. Preste atenção. Há muitos anos atrás, eu e a Cá tínhamos uma amizade profunda com um casal aqui da casa, na época, que nós amávamos muito, mas eles tinham uma prática de fofoca e críticas à igreja. História antiga. Mas nós entendíamos, nós não compactuávamos com aquilo. Entendíamos que nós poderíamos ser amigos, não compactuando, defendendo e não concordando, e que estávamos lindos diante de Deus, porque nós éramos amigos deles, mas nós não compactuávamos com o que eles falavam, e achávamos que estávamos lindos diante de Deus. Um dia eu acordei de manhã, na hora que eu abri meus olhos, numa kitnet, no colchão no chão. Eu e a Cá morávamos juntas há muitos anos atrás. Quando eu abri meus olhos, o Espírito Santo falou assim: filha. Eu falei: oi? Ele falou assim: quem são suas melhores amigas em Taubaté? E eu falei: a Cá e a Suca. Nós éramos recém-chegadas aqui. É a profeta Camila e a profeta Suzana. Tá bom. Aí ele falou assim: se tivesse uma amiga que fosse muito sua amiga, mas que não gostasse muito das duas, pegasse o telefone, ligasse para as pessoas, fizesse crítica a elas, sorrateiramente, falasse mal delas, o que você faria? Eu falei assim: Espírito Santo, essa pessoa não seria mais minha amiga. Jamais seria amiga de alguém que fala mal da Cá e da Suca. Olha que lindo. Ele falou assim: que lindo. Então por que você é amigo de quem critica a minha igreja? Olha a distorção de valores no meu coração. Se alguém fala mal das minhas melhores amigas, não serve para mim. Mas se fala mal da igreja de Cristo, serve. E nós tomamos uma decisão, tivemos uma atitude considerada talvez dura, mas acertada, daquilo que nós tínhamos que fazer naquele momento. E fizemos. Amada, às vezes a gente está mais pactuado com amigos do que é com a igreja de Cristo. Às vezes a gente está mais pactuados com amigos do que com a igreja de Cristo. Não, mas eu ouço tudo, mas eu não concordo, achando que estamos bonitinhos diante de Deus. Um Senhor que tudo vê, tudo ouve, tudo sonda. Um espírito Jezabel que está cavando tua cova. Isso está se permitindo entrar, está roubando a sua visão, está tirando discernimento, colocando venda nos seus olhos, roubando a sua percepção espiritual. Discirna nesses dias se não é tempo de você se reconciliar com o chamado que Deus depositou em você e com a plenitude de Cristo que se manifesta no corpo.
Discina se não é tempo de, como falamos aqui na agenda, de se reconciliar com Deus, com a igreja, com o corpo de Cristo, da onde emana toda a plenitude de Deus. Discina se não são dias dessa reta final de ano de relacionamento e reconciliação. Discina no seu espírito se não é tempo de você se reconciliar. Somos uma casa apostólica que cremos e vemos da parte de Deus potencial, chamado em todos os seus filhos, e somos ativadores desse potencial. Acreditamos que Cristo em nós nos habilita a cumprirmos a parte do propósito que nos cabe, e que todos portam algo de valor da parte de Deus. Todos somos portadores da vida de Cristo. Impossível que através da vida de Cristo em você nada pode ser manifesto para essa geração. Não se trata das nossas vidas, mas da vida que nós portamos. Neste lugar nós não vemos as pessoas na perspectiva dos seus erros, dos seus pecados passados ou até presentes, das suas dificuldades que ainda não venceram. Eu estou ministrando a verdade para que a mentira do seu coração caia por terra, porque muitos se sentem à porta do palácio por um espírito de rejeição e fazem uma leitura equivocada. Foram criados muitas vezes numa casa que tem irmãos, e aí na casa com irmãos era assim: hoje quem vai ganhar um presente é o fulano, porque ele está sendo educado e ele tirou nota boa, você não, você hoje não está merecedor. Esse filho hoje vai ganhar parabéns, porque fez tudo bonitinho. Esse não é merecedor de parabéns. Muitas vezes somos educados assim, por meritocracia. E aí nós chegamos numa casa paterna e ouvimos que Deus é pai. E se Deus é pai, o que eu tenho no meu coração, no meu inconsciente sobre pai é por meritocracia. Então ele é pai, então ele vai abençoar aquele que, então ele ama aquele que, o dia que eu merecer, mas eu não consigo vencer coisas na minha vida, então eu não mereço. Na medida que eu fizer, na medida que eu servir, na medida que eu muito fizer, porque eu fui condicionado à meritocracia. Meu amado, a nossa visão sobre a sua vida nessa casa é a partir da vida de Cristo que você porta. Você é filho, cada um numa fase, num tempo com Deus, num processo, respeitando os processos de Deus na vida de cada um, ativando cada um no seu tempo, identificando cada um no seu potencial. Mas fato é que todos são filhos, todos direito à herança, todos com um pedaço de terra, todos aptos a cultivar uma vinha. E o nosso papel é cada dia mais te habilitar a isso, te edificando, manifestando, liberando cura, libertação, te aconselhando, te posicionando, para que você esteja cada dia mais habilitado a edificar a sua vinha, o seu pedaço de terra. Eu contei hoje de manhã que eu ensino para os meus filhos que o nosso amor, meio do Eduardo, não está condicionado aos acertos e erros deles, né? Aprendi isso muito com o apóstolo Cristiano e a apóstola Leila. E a Bebela aprendeu isso. Estou até tendo que ver como eu vou fazer, porque ela faz as feiurinhas dela, que a gente chama de feiura. Ela é linda, mas às vezes ela faz feiura. E ela fala assim, depois que tudo passa, eu corrigi, ela fala assim: mamãe, você sempre vai me amar, né? Eu falo: sempre, filha. Mamãe, você sempre vai ser minha melhor amiga, né? Mesmo que eu faça feiura. Ela gostou, sabe? Eu falo: sempre, filha. O amor do papai e da mamãe são incondicionais. Aí ela fala assim: igual o amor de Jesus, né, mamãe? Eu falo: igual o amor de Jesus. Eu sempre vou te corrigir, te ensinar, mas o nosso amor não está condicionado aos seus erros e seus acertos. O nosso amor é incondicional, porque você é filha. Esse é o amor de Deus. Ele é incondicional, porque você é filho. E dando sequência na história, no capítulo 6 de Esther, eu vou contextualizar. Amã
chefe da guarda do rei Xerxes, cheio de inveja por vários motivos, de ira contra esse Mardoqueu que ficava à porta do palácio, numa festa na sua casa, contando tudo para os seus familiares, os amigos, a palavra diz, começam a beber um pouquinho mais, e eles falam assim: olha os conselhos dos familiares que não entendem nada da vida de Cristo, olha os conselhos dos amigos que jantam na nossa casa, que não entendem nada da vida de Cristo. Manda matar, não é assim? Perdoa não, vai lá, briga, não dá certo, resolve desse jeito. O conselho dos familiares e amigos que não conhecem nada da vida de Cristo. E aí ele é convencido e cheio daquilo. No meio da noite ele sai da festa e corre para o palácio para falar, e manda, enquanto isso fala: faz uma forca que eu vou falar com o rei. Algumas pessoas vão preparar a forca e ele chega esbaforido, né? No palácio, a palavra diz que ele entra correndo para falar com o rei no meio da noite. Não aguentou nem esperar amanhecer o dia, convencer o rei a enforcar Mardoqueu. Tinha um motivo aqui, eu não vou contar toda a história para a gente ganhar tempo. Só que nessa mesma noite, enquanto a festa acontecia na casa dele, o rei tinha perdido sono. O rei teve insônia. E aí ele falou assim: eu não consigo dormir, leiam para mim o livro das crônicas. E quando os seus ali súditos, sei lá, empregados, leem para ele o livro das crônicas, as histórias do reino, eles leem exatamente o dia que os soldados tramaram matar a sua vida. E Mardoqueu descobre, manda avisar, e ele foi salvo. Ele lê essa história, isso está lá em Esté capítulo 6, versículos 1 a 3. Ele lê a história e fala assim: o que eu fiz para esse homem que salvou a minha vida? Eles falam: nada. Nossa, eu preciso honrar esse homem. Quando ele decide honrar Mardoqueu, entra Amã. E antes que Amã falasse, o rei fala: que bom que você chegou, eu preciso de uma ideia, me dá uma sugestão. Contando do meu jeito aqui a história. Eu quero honrar uma pessoa, o que você acha que eu faço? Ó, o soberbo vaidoso, sou eu. Ele falou: já sei. Pega a sua carruagem, pega a sua roupa, pega tudo que é seu, coloca nessa pessoa e que ela ande amanhã o dia inteiro pelas ruas da cidade, e declare que todas as pessoas da cidade vão atrás dessa carruagem gritando: assim se faz ao homem a que Deus quer honrar. O rei falou: ótimo, faça isso a Mardoqueu. Aí Amã, que estava com a forca preparada, fala: engole aquilo, não fala nada, e passa o dia seguinte inteiro honrando Mardoqueu. E tem algo tremendo nessa história. Mardoqueu teve a sua vida salva. Se o rei não tivesse naquela hora lido o livro das crônicas, e no livro das crônicas do rei tinha um memorial a respeito de Mardoqueu. Mardoqueu no passado tinha arriscado a sua vida para salvar a vida do rei, e esse memorial agora salva a sua própria vida, porque a semente é por espécie. Quem semeia a morte colhe morte, mas quem semeia a vida colhe vida. Eu bebo água o tempo todo para aguentar a voz um pouco até o final. Eu amo essa palavra memorial. Ele tinha um memorial escrito no livro do rei. Ele tinha semente, e ele colheu dessa semente. No dia que a forca estava pronta, não, além de não morrer, ele ainda passou o dia sendo honrado. Além de não morrer, ele ainda passou o dia sendo honrado. Ele semeou a sua própria vida para salvar a vida do rei, e agora ele teve a sua vida salva. E o Espírito Santo me dizia que talvez sua vida está cheirando a morte, você não vê sentido na sua vida, você não entende, não consegue acessar essa plenitude de vida que nós tanto falamos nessa casa, porque você não tem semeado vida. Eu não estou falando que você semeia a morte, não é isso.
mas talvez você não tenha semeado vida. Eu vou voltar no que eu falei no começo, usando a minha vida. Pode usar de tantos de todo mundo aqui, mas eu estou ministrando, eu vou falar da minha vida. Em dias que tudo parecia morte, o Senhor nos ensinou, como eu disse, através da vida do apóstolo Eli, que é uma inspiração nisso, a seguir semeando vida. E semeando vida em meio ao caos, em meio a tudo aquilo que cheirava a morte, eu encontrei a vida de Cristo, a plenitude dele em mim. E aquilo que parecia ser para a morte, de propósito, de alegria, de sentido nos dias, aquilo que parecia cheirar a morte, se transformou em vida, porque seguimos semeando vida. Talvez você não tenha encontrado sentido nos seus dias e na sua vida, porque você não tem semeado vida. Começa a falar da vida de Cristo. Começa a pegar as pessoas que estão à porta do palácio e colocar para dentro. Começa a falar de um Cristo que restaura, que salva, que liberta, que muda história. E veja se você não vai encontrar plenitude nos seus dias. Veja se isso não vai te preencher e não vai te encher. Veja se você não vai transbordar de amor e da graça de Deus. Veja se os problemas não vão mudar de dimensão na sua vida. Permita ser um canal da manifestação da vida de Cristo. Semeie vida e veja se você não colherá vida, a plenitude da vida de Cristo. Mas nós portamos a vida de Cristo e passamos os nossos dias vivendo os nossos dias de maneira pessoal, nas nossas conquistas, no caminho de frustração que eu falei no começo. E nos encontramos com morte. Não é morte física, é morte do propósito, morte da fé, morte do chamado, morte da alegria em servir. Vamos nos encontrando com a morte, porque não temos semente de vida. Quem tem semente de vida não é levado pela morte. Eu estou falando de uma morte da vida de Cristo. Não é perder salvação, não é o Cristo sair de você, mas não você viver a intensidade do que é ser portador da vida de Cristo, não viver como filho, estar à porta do palácio mesmo sendo filho. Quem tem semente de vida não é levado pela morte. Jezabel não mata quem tem semente de vida. A Bíblia nos fala: lança o seu pão sobre as águas, que no tempo oportuno o encontraremos. Fala de semeadura de uma maneira geral, mas nós provamos, comemos do pão vivo descido do céu. Dá de comer desse pão, para ver se você não se farta dele. Dá de comer desse pão, o pão vivo descido do céu, é o Cristo que você carrega, para ver se você não se farta dele. Eu não ouço a Deus, pastora. Eu não sei, vocês falam de ouvir, de profético, dele falar, de conduzir, ser guiado por sua voz. Eu não sei o que é isso. Começa a dar de comer desse pão que você carrega, para ver se você não começa a ser cheio dele, a se sentir, se perceber cheio dele. Mardoqueu tinha esse memorial de vida no livro das crônicas. A palavra diz que Deus garante o nosso futuro. O Alan até me mandou essa referência, eu esqueci de anotar. Diz a palavra em Salmo, Alan, em Salmo, que o nosso futuro está garantido em Deus. Gente, ouça o que eu estou dizendo: garantido. O nosso futuro está garantido em Deus. Esse versículo é suficiente para acabar com toda preocupação e nos fazer acabar com a precipitação na murmuração. O nosso futuro está garantido em Deus. Eu amo essa palavra e eu amo o memorial. E eu falava e vou repetir agora, como pais, falando para os pais. Nós estamos edificando e construindo um memorial para a vida dos nossos filhos. Por isso eu falei do futuro garantido. Um memorial de oferta, um memorial de renúncia, um memorial de santidade, que garanta o futuro dos nossos filhos. Pastora, mas e o livre-arbítrio? Sim, eles têm o livre-arbítrio e as próprias escolhas, mas eu creio, se vocês creem diferente me corrijam, eu creio, é algo que eu creio,
que a bênção do Senhor vai até a 1000 gerações. E que o memorial que eu e meu marido estamos edificando diante de Deus vai guardar a vida dos meus filhos, dos meus netos. E mesmo porque em algum momento da vida eles escolham caminhos tortuosos, digamos assim, o memorial que nós estamos edificando vai prevalecer. A mão do Senhor não se apartará da vida dos meus filhos. Por mais que algum tempo da vida eles escolham algo diferente daquilo que a palavra diz, do que a gente sonha, porque nós estamos edificando um memorial, um pacto com o Senhor, que guardará até a minha 1000ª geração. Um memorial. Eu converso com pessoas que contam uma vida trágica, e aí a gente ouve e fala assim, consegue colocar Deus na história inteira. Você viu que aqui Deus te guardou? Você viu que aqui? A pessoa vai ficando maravilhada. Eu falo, o pacto te guardou. A mão do Senhor, independente dos caminhos, a mão do Senhor nunca se apartou da sua vida. Você achou legal o memorial que guarda os filhos? Você aplaudiu, então receba o que eu vou te falar nessa hora. Se eu estou com meu marido edificando um memorial diante do Senhor, para cercar, proteger e guardar os meus filhos, então na minha casa, eu estou aqui no gancho do memorial, nós vamos voltar lá para Mardoqueu. Na minha casa então, dentro de 4 paredes, não vale tudo. Eu nem paro para discutir se é lícito ou se não é, não me convém, porque eu estou edificando um memorial de santidade, cercando a vida dos meus filhos. O apóstolo Cristiano e a apóstola Leila tem muita autoridade para pregar sobre isso, muito fundamento para pregar sobre isso. Eu só vou falar. Um pouquinho de pornografia para apimentar a relação não vale, porque eu estou edificando um memorial diante do Senhor, que vai cercar, guardar e proteger a vida dos meus filhos. É bonito a gente falar do memorial que guarda os filhos, né? Mas nós temos que produzir um testemunho perfeito, que guardará as nossas gerações, até a nossa 1000ª geração. Quantos pais falando de santidade com os filhos e impartindo pecado e morte. Nós não impartimos o que falamos, mas o que vivemos. Nós não impartimos o que falamos. Eu posso falar um monte de coisa e ter uma vida, eu imparto a partir da natureza que eu manifesto. Eu posso estar aqui falando a palavra, um blá 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 blá, que não chega no seu espírito, porque não sai de uma natureza, de uma vida que testifica o que está sendo pregado. Então, quando os pais enfiando Bíblia de goela abaixo dos seus filhos, mas a partir de uma natureza de pecado, nós não impartimos o que falamos, mas o que vivemos. A palavra, haja luz e seja feita a luz. A palavra tem o poder de gerar. Só que nós geramos a partir de que natureza? De qual verdade nós estamos impartindo na vida dos nossos filhos? Fazer um memorial, edificar um testemunho, um memorial que guarde a vida das nossas gerações, é muito mais, passa também, mas é muito mais do que dízimo, oferta e primícia. É uma vida de sacrifício, renúncia, sacrifício de entrega. Não é de sacrifício de luta. Ai, como é sacrificante abrir mão do pecado. Não é isso, mas de ser um sacrifício vivo, de entregar as nossas vidas como oferta ao Senhor todos os dias. E aí eu quero ler um versículo, capítulo 6, versículo 2. Eu vou ler só um versículo. Eu falei versículo 2, né? Eu errei, é 12. Esse homem que tinha esse memorial e que teve sua vida salva, diz a palavra que aí no dia seguinte ele teve esse dia de honra dele, esse dia de glória, de passear pela rua, em cima da carruagem real, com o cetro do rei, com o anel do rei, com a roupa do rei, e todo mundo gritando, dizendo que ele era um homem que o rei queria honrar. E no versículo 12 diz assim: depois desse evento,
Mardoqueu retornou para a porta do palácio real. Só isso. Mardoqueu retornou à porta do palácio real. Fala uma coisa para mim. Se eu e você faríamos o mesmo, desci da carruagem, vou dar uma voltinha na rua, né? Vou ouvir o que o povo está falando depois de tudo que eu passei, que eu vivi. Vou lá ouvir os comentários. E aí, Mardoqueu? E aí, Zelinda? Como que foi esse dia em cima da carruagem do rei? E aí, Zelinda, conta o que você fez para o rei honrar você assim. Fala para mim, com muita honestidade. Se eu e você, a gente não ia dar uma voltinha na rua depois? Continuar no meio do povo, daquela aclamação, continuar ali, aquele tumulto, as pessoas comentando aqui, você era o assunto, você teve um dia de glória, todo mundo gritando e honrando. Pensa bem se eu e você, a gente não ia dar uma voltinha na rua, para viver um pouquinho mais aquilo, para conversar com as pessoas, desfrutar mais daquilo. Diz a palavra que terminando o evento, ele voltou imediatamente para a porta do palácio. Ele tinha uma filha lá dentro. Ele tinha uma nação para dar destino. A porta do palácio era o lugar do seu propósito. Ele termina aquele dia de honra. Ele volta exatamente no lugar que Deus o colocou para cumprir a parte do propósito que lhe cabe. Os dias difíceis dispersam, mas os dias de glória também dispersam. É um carro novo, é um namoro, é uma fagulha, uma coisa que já é suficiente para nos dispersar. É um salário aumentado, é uma promoção na empresa, é um cargo de autoridade para soberba subir. Esse homem desceu da carruagem e voltou para o lugar aonde o Senhor o colocou, para servir da forma que o Senhor o chamou. Quantos estão dispersando nisso nesse tempo? Não quero entrar nisso. Quantos ministros com milhões de seguidores sendo aclamados, com milhões de likes, sendo seguidos. Meu amado, nós somos chamados a ir cumprir o que Deus nos chamou a fazer e voltar para a porta do palácio. Dentro de nós está sempre posicionados no lugar onde Deus colocou Cristo em nós. Todas as coisas por Ele, para Ele, vem dEle. Toda a glória para Ele. Em todo lugar, em todo tempo, na luta ou nos dias de glória, nos dias difíceis ou nos dias de abundância, não dispersar, não perder a percepção espiritual e se manter firme no propósito. O Senhor me disse assim: quem permanece posicionado na vontade de Deus é encontrado para ser abençoado e restituído. Quem permanece na vontade de Deus, guarda essa palavra, permanecer. Repita comigo, permanecer. Quem permanece na vontade de Deus é encontrado por Ele para ser abençoado e restituído. Ah, pastora, Deus me encontra em qualquer lugar. Ah, Ele sabe mesmo onde você está, Ele está em você em qualquer lugar. Mas como a gente vê uma movimentação de Deus, a gente vê a pessoa saindo de uma posição por algo tão pequeno, negociando por tão pouco, e de repente você vê Deus fazendo, você fala assim: nossa, cadê aquela pessoa que não está vivendo isso, que não está experimentando? Olha o que Deus está fazendo, olha a TV rica, aquele talento, cadê? Jezabel levou. Permanecer. Chega o tempo da bênção do Senhor. A bênção do Senhor é Cristo em nós. Mas chega um tempo do posicionamento do Senhor. Chega um tempo de ser chamado. Chega um tempo de ser ativado. E aonde o Senhor nos encontra? Permanecendo no centro da tua vontade. Faça chuva ou sol, calor ou frio, passa em vento, circunstância, deserto ou bonança, o Senhor nos encontra sempre no mesmo lugar, posicionados nele, cumprindo a vontade dele, vivendo por ele, para ele. É este o lugar que ele quer te encontrar. É este o lugar que ele quer nos encontrar. E aí no capítulo 8,
no capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim. Aqui, deixa eu contextualizar. Aqui o decreto, o rei determinou o decreto a favor dos judeus. Eles puderam pelejar, eles venceram todas as batalhas, eles foram livres das mortes, celebraram muito. E Mardoqueu mudou de posição, diz a palavra, naquele 8:1, naquele mesmo dia. E aqui também, Amã, sabemos o que aconteceu com Amã, né? Amã morreu enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu. E diz aqui, naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha a casa e todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Ester tinha revelado quem ele era. Então o rei tirou o seu anel-selo que havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. E Ester o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Amã. Agora Amã tinha sido morto, inimigo dele, inimigo dos judeus, na forca que tinha preparado para ele. Tudo que era de Amã passou a ser dele. Até o anel-selo do rei, o anel de autoridade para selar as cartas do rei, que era de Amã, agora estava no dedo de Mardoqueu. E ele virou administrador de tudo que Amã possuía. Um olhar dessa história através da religião, um olhar dessa história através do que nós conhecemos de outra jurisdição espiritual, do velho pacto, nós somos, vamos no piloto automático e interpretamos assim: tudo aquilo que o inimigo tinha, que o inimigo tentou, o Senhor vai me entregar, o Senhor vai restituir. E na verdade o Senhor entregou para ele nem aquilo que foi roubado, mas tudo aquilo que era de Amã. Esse é o nosso piloto automático. Tudo que fizeram contra mim se reverterá em bênção. Meus amados, o que aconteceu entre Amã e Mardoqueu está consumado sobre nós na cruz do Calvário. Lá todas as coisas foram consumadas. Lá está toda a bênção, lá está todo o propósito, lá está tudo que Deus tem separado, reservado para mim e para você. Até a chave do inferno, a casa de Satanás, Jesus tomou e ressuscitou, e nunca mais Satanás tomará posse. Ele não pode me roubar nem te roubar. Ele não tem permissão legal, a menos que eu negocie com ele, ao menos que eu troque por alguma coisa com Jezabel, ao menos que eu faça acordo com eles, ao menos que eu entregue a eles, ao menos que eu faça concessões na minha vida, ele não pode me roubar. Os processos do Senhor podem fazer que algumas coisas sejam que vão, mas para quem não tem nada, para quem tudo já foi entregue ao Senhor e tudo é dele, o que pode ser roubado? A minha família é do Senhor, o meu casamento é do Senhor, os meus filhos, ele é prioridade em tudo. Ele é o fundamento, ele é o cabeça, ele é o centro em todas as coisas. Se eu tenho alguma coisa material é dele, porque se ele pedir, a ele eu entrego. Ele já me pediu coisas materiais. Tive a oportunidade de ofertar carro 3 vezes. É tudo dele. Nada me pode ser roubado. Nada Satanás pode me tocar. O que aconteceu entre Amã e Mardoqueu já está consumado sobre a sua vida. Já está consumado. Se um dia ele tocou na sua vida no passado, em Cristo te foi restituído a vida e a vida eterna. Se um dia ele tentava contra a sua vida, se um dia ele te machucou, se um dia ele fez marcas na sua vida, em Cristo elas foram curadas. Se um dia no passado você ouviu coisas, você passou por rejeição, em Cristo você foi adotado, hoje você é filho, entende? Se algum dia te roubou em alguma área, em Cristo tudo já foi restituído. Já está consumada a sua restituição. Em Cristo está tudo consumado. Nós estamos esperando restituição.
Nós estamos vivendo os tempos, os movimentos de Deus na nossa vida. Nossa guerra, falando aqui de Mardoqueu com Amã, um olhar pela religião. Olha, fui honrado diante dos meus inimigos. Tudo que era dele agora é meu. Nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestade. Mateus 4, do versículo 1, de 1 ao 11, conta a conversa de Satanás com Jesus no deserto. De manhã eu li, hoje eu não vou ler para ganhar tempo. Nós sabemos como foi a conversa. Se tu és mesmo filho de Deus, dê ordem a essa pedra que se transforma em pão. E como ele responde às 3 tentações de Satanás? Está escrito. Está escrito. Ele responde com a palavra. As 3 vezes que foram tentados, as guerras espirituais que nós travamos, nós respondemos manifestando a palavra. O verbo que se fez carne veio habitar entre nós e hoje habita em nós. Nós somos cartas vivas de Cristo. As guerras espirituais que nós enfrentamos, nós vencemos manifestando a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é o verbo, Ele habita em você. A maior maneira de vencer uma guerra espiritual é sendo uma verdade e vivendo a luz da verdade. Lâmpadas para os pés é a palavra do Senhor. Caminhe sobre a luz da verdade e veja se há demônio e Satanás que paralisa a tua vida. Nós somos chamados. Jesus não se defendeu, Jesus não se justificou, Ele manifestou, Ele declarou a palavra, Ele falou dele mesmo. Quantas pessoas trabalhando, se debatendo, se esforçando para provar que deram certo, para provar que são abençoadas, para provar, para se justificar, para familiares, para amigos, para pessoas, para ter o que mostrar, e ainda usa uma roupagem espiritual. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus, como se Deus manifestasse a sua grandeza em emprego, em carro, em casa, em casamento. Isso são bênçãos do Senhor, mas não o definem. Deus não se define por coisas. A maior manifestação da grandiosidade de Deus na minha vida é quem eu era e quem eu me tornei. Eu posso andar em qualquer carro e morar em qualquer casa, mas o que mostra através da minha vida que Deus é grande é quem eu era e quem eu me tornei. O que eu vi e o que eu vejo hoje, onde eu andava e onde eu ando hoje, o que eu falava e o que eu falo hoje, o que eu vivi e o que eu vivo hoje. Isso mostra, manifesta a grandeza do Deus que eu sirvo. A vida dele sendo manifesta na minha vida, não as bênçãos que ele pode, as coisas que ele pode me dar. Isso é bom, isso são bênçãos, mas isso não define a grandeza do Deus, nosso Deus. Deus não vai mostrar que Ele é grande através das coisas que Ele quer te dar, mas daquilo de quem Ele está te transformando, de quem Ele está, através de quem Ele está te transformando. Eu já preguei sobre isso e vou repetir. Como que à luz do novo pacto nós tratamos nossos inimigos. Eu vou resumir em uma frase, 2 versículos. Salmo 23, 5, 6. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui está o meu relacionamento com os meus inimigos à luz do novo pacto. Prepara uma mesa, Senhor, diante deles, porque a misericórdia e a bondade me seguirão. Me coloque à frente deles, porque eu vou perdoá-los, porque eu vou amá-los,
porque eu vou manifestar a tua justiça, porque eu vou manifestar o teu caráter, porque eu vou manifestar a tua bondade e o teu amor sobre a vida deles. Me coloca perto dos que me caluniaram, dos que me perseguiram, dos que me julgaram, dos que me atiraram pedras. Me coloca diante deles, que eles verão o amor e a bondade do Senhor manifesto através da minha vida. Isso fala de reconciliação. É assim que nós nos relacionamos com nossos inimigos a partir de Cristo. Perdoa, eles não sabem o que fazem, né? E lá no capítulo 9, no versículo 4, é o último versículo, diz assim: Mardoqueu exercia forte influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Depois que tudo passou, os judeus venceram as guerras. Mardoqueu se tornou essa pessoa, forte influência no palácio real. Sua fama se espalhou, e ele foi se tornando poderoso e respeitado. O favor de Deus nos encontrará posicionados. Durante toda a semana o Senhor me falava a respeito de restituição, e eu fiquei me debatendo, porque eu falei: Senhor, restituição à luz do novo pacto, não tem nada para ser restituído. Por muito tempo a gente cantou, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não tenho nada, não quero de volta o que é meu. Eu não tinha, eu continuo a ter, tudo é seu. Isso não fala, não traduz mais a verdade da minha vida. Eu não quero de volta o que é meu. E Deus me falava. Eu sei que no nosso meio tem pessoas que já chegaram em Cristo roubadas, às vezes em casamento e tantas situações. E o Senhor é poderoso sim para restituir algumas coisas, aquilo que Ele quer, faz parte do seu plano, restituir. Relacionamento com filhos, restaurar, tudo isso você pode chamar de restituição sim. Isso é uma verdade. Mas eu sei que a palavra roubo foi riscada no nosso dicionário. Vocês já ouviram os ministros da casa subir aqui e falar sobre aquilo que nós somos roubados? Hoje eu pensava sobre isso. Nós não vemos, porque como eu disse, nós não temos mais nada para sermos roubados. Tudo a nossa vida, tudo que temos e que somos é dele. Então a palavra roubo foi riscado do nosso dicionário. Mas o Espírito Santo me falava sobre sermos encontrados, posicionados no centro da sua vontade. Mardoqueu foi encontrado na porta do palácio. Mardoqueu não se perdeu nem na luta da escravidão, nem no exílio, nem debaixo de um decreto de morte de todos os judeus, e nem no dia de glória na carruagem real. Mardoqueu não se dispersou em nenhum tempo, em nenhuma situação, e no centro da vontade do Senhor ele foi encontrado. Quando toda a situação mudou, Mardoqueu foi encontrado no lugar que o Senhor o colocou. E o Senhor me falava dessa restituição então. E um dia, uns anos atrás, o Senhor falou nessa casa que nós seríamos restituídos, não daquilo que fomos roubados. O Espírito Santo me trouxe essa promessa sobre nós, mas daquilo que nós renunciamos, daquilo que nós abrimos mão. Porque renúncia é uma marca do Ministério Sonho de Deus. Renúncia é uma marca das pessoas dessa casa. Se você está começando conosco agora, fica aí, hashtag fica a dica, né? Nós somos marcados por renúncia. Um povo chamado a renunciar a si mesmo. Renunciamos a nós mesmos, renunciamos sonhos pessoais, renunciamos nossas vontades, renunciamos nossos desejos, renunciamos oportunidades, tantas coisas, renunciamos possibilidades, para que a vontade de Deus se cumpra em nós, na sua plenitude. Essa é uma marca do nosso ministério. E o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Um dia Ele nos disse: restituirei vocês daquilo que vocês abriram mão. E hoje de manhã, quando eu estava com jovens, e eles estavam testemunhando quem eles eram no início do ano, e quem eles foram transformados nesse período, o Senhor me fez lembrar da minha vida em janeiro, na festa das primícias. A gente tinha, acho que nem sei se tinha ou se não tinha, uma oferta
Acho que a gente não tinha o que a Leila deram para a gente trazer de primícia. E aí, o Senhor estava me falando durante toda a semana, para que eu entregasse os meus dias, todos os meus dias desse ano, ao serviço do Senhor. Obviamente, de forma gratuita, né? Eu estava no momento da história, né? Estava trabalhando, ainda estou trabalhando, mas com uma quantidade de trabalho mais restrito, menos volume, que me permitiria talvez conciliar com algum não emprego, mas com algum trabalho de alguma maneira, para ter uma renda, né? Tem trabalho, mas não temos renda. E aí o Senhor, as pessoas aí conhecem um pouco do contexto. E aí o Senhor, era uma possibilidade, era um pensamento. Eu posso esse ano talvez conciliar o meu trabalho. Mas aí o Senhor começou a falar comigo: me entrega o seu ano de primícia, não faça nada. E eu escrevi no envelope, entreguei na mão da apóstola Lélia o meu ano. Eu vou passar, até chamei no final o Kika, a Leila, e falei assim: eu sigo trabalhando, mas eu vou estar também aqui na casa do Senhor, dividindo o tempo, e vou entregar todos os anos de 2020 a serviço do Senhor de forma gratuita. E assim eu fiz. Quando chegou em março, o que acontece? Todos para dentro de casa. E vai eu, pela primeira vez, em tempo integral, dentro de casa, cuidando dos meus filhos. Porque desde quando eles nasceram, os dois com 4 meses, terminou a licença, eu voltei a trabalhar. Uma bênção na minha vida, meio período, mas voltei a trabalhar. E com exceção daquele período de licença maternidade, eu nunca tinha desfrutado disso. E era um sonho do meu coração, ficar dentro de casa o tempo todo nessa experiência, cuidando dos meus filhos. Só que eu jamais faria isso por mim mesma. Eu jamais teria coragem de falar: olha, para o trabalho, né? Eu não vou mais fazer nada, tá? Eu vou passar um ano cuidando dos meus filhos. Eu jamais teria coragem de falar com Deus: olha, eu não vou ficar indo na igreja não vou ficar aconselhando, eu não vou discipular ninguém, eu não vou ministrar ninguém, porque eu vou passar o ano reservada cuidando dos meus filhos. Sabe quando que eu faria isso por mim mesma? Nunca. Mas como eu falei, essa pandemia Deus tratou com cada um individualmente. E esse Deus que não deve nada para ninguém, eu entreguei meu ano para Ele, Ele me devolveu, atendendo um desejo do meu coração. Já que agora é meu, toma, desfruta. Já que você me deu, eu faço dele o que eu quiser. Recebe ele de volta. Eu não quero o seu serviço, eu quero a tua vida. Desfruta desse ano. E como eu desfrutei desse ano, eu entendi que eu estava vivendo dias que talvez eu nunca mais viva. É difícil imaginar que novamente eu vou me trancar em casa e ficar, até mesmo porque agora o Pedro está numa idade escolar obrigatória, tem que ir para a escola meio período, e isso me libera para me movimentar mesmo. Muito consciente eu estava que provavelmente pode ter sido um tempo único na minha vida, e eu agarrei aquilo com todas as minhas forças. Eu estou te falando de um Deus que nós renunciamos, que nós entregamos, que nós servimos, que nós abrimos mão, que a gente se entrega por inteiro, e Ele restitui, abençoa, derrama, faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, faz além das suas possibilidades e probabilidades, faz por nós o que nem nós faríamos. Quantas pessoas com reservas com Deus, às vezes medo de entregar até 10%, medo de ofertar, medo de entregar primícias, tantas reservas com Deus, se debate para entregar um dia na semana, 1 hora para um discipulado, tantas reservas para um Deus poderoso, Senhor do céu e da terra, aquele que cura, Jeová Jirê, aquele que é dono da provisão do ouro e da prata, aquele que tem o controle do universo. Por que nós temos reservas com esse Deus? Por que nós saímos da nossa posição? Por que nós nos retemos? Por que nós nos reservamos? Por que a gente não se entrega por inteiro? Por que a gente não entrega tudo a Ele? Quem entrega tudo a Ele nunca mais será roubado. Quem é fiel na porta do palácio será chamado ao governo. Ninguém aqui está na porta do palácio espiritualmente. É uma tradução da palavra que nós lemos nessa noite. Quem é fiel aonde o Senhor colocou, em qualquer lugar, em posição, será chamado.
Mardoqueu exercia influência em toda aquela nação. Década de governo. E como Paulo Ricardo, profeta, profetizou semana passada no grito 2021, isso encheu minha vida, Paulo. É muito de Deus. O ano dos chamados, posicionados pela tua graça. Seremos posicionados sim. Colocaremos nossos pés, caminhos em posição de influência em todos os níveis, em todas as esferas e em todas as áreas da sociedade. 2021 está traduzindo o profeta, o ano dos chamados. Quem é fiel na porta do palácio será chamado a manifestar governo. A restituição na vida de Mardoqueu, ouça isso, o levou a um lugar que ele jamais estivera. Não se trata de Deus devolver o que passou, se trata de Deus nos levar a lugares aonde nunca estivemos. Não se trata de devolver o que se foi, não se trata de estar de volta aonde já esteve, mas de sermos levados em lugares novos. É esse, se eu posso falar, restituição que o Senhor está falando. Não se trata de ter de novo o que foi, mas de, pela graça dele, sermos posicionados em lugares que nunca estivemos. Quantos creem nisso? Cristo semeou, vou chamar o louvor aqui para me ajudar. Cristo semeou a vida dele e conquistou toda a humanidade para o Pai. A semente é por espécie. Ele semeou a própria vida. Abraão, para ser o pai da fé, para Cristo ter nascido da sua genealogia, ele semeou o próprio filho. A semente é por espécie. O Senhor está nos chamando a sermos proclamadores da esperança, semeadores de vida. Todos nós portamos vida, e quem semeia vida, colhe vida. Jesus foi a semente lançada à terra, que deu fruto, que ressuscitou e que hoje habita em nós. E por isso somos chamados filhos de Deus. Coloque-se de pé. Talvez você se sinta à porta do palácio, mesmo sendo filho. Talvez a sua percepção espiritual foi roubada pelas dificuldades desse ano ou pelas glórias. Talvez Jezabel lançou sementes no seu coração e hoje você percebeu que precisa de uma reconciliação no seu coração. Eu falei hoje de manhã: não abra a porta da sua casa para Jezabel. Não sente na mesa com Jezabel. Não coma com Jezabel. Mas é minha irmã, eu amo, é meu irmão. Aconselho a estar conosco, para que a gente possa desconstruir, tirar a venda dos olhos, e essa pessoa possa ser livre. Fecha todas as portas para toda negociação de Satanás. Estamos edificando um testemunho perfeito e construindo um memorial diante do Senhor, que vai cercar, proteger e guardar, abençoar até a nossa 1000ª geração. Não negocie com Satanás. A nossa guerra espiritual travamos com a verdade. A palavra ser uma manifestação da verdade. Cartas vivas. Não faça negócio com Jezabel. Não entregue a parte de herança que lhe cabe. Não entregue a vinha. Frutifique, a palavra diz: deem frutos, e frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam, fala de frutos para a eternidade, a partir da vida de Cristo. O Espírito Santo está nos chamando a nos reconciliar nessa reta final de ano com o corpo de Cristo, com o nosso chamado, com aquilo que Ele depositou em nós, com a visão. O Senhor está limpando os olhos deturbados, visões distorcidas, confusas. O Senhor está desfazendo pactos com as trevas e aliançando pessoas por inteiro com o propósito de Deus para a sua vida. O Senhor está arrancando do teu coração, está tirando a venda dos seus olhos,
para que você possa discernir aquilo que está te roubando. Permaneça posicionado aonde Deus te colocou, porque a bênção do Senhor, o chamado dele vai te encontrar neste lugar. Ele está mandando chamar, ele está posicionando os seus filhos em lugar de governo. Que ele te encontre posicionado nele, que ele te encontre se antecipando em gratidão e não se precipitando em murmuração. Que ele te encontre rendido como um sacrifício vivo. Que ele te encontre sendo uma verdade nele. Que ele te encontre posicionado no propósito. Que ele te encontre rendido. Que ele te encontre completamente consumido pelo seu amor, pelo teu propósito, pelos teus sonhos. Que ele te encontre neste lugar, em nome de Jesus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.